Defesa de Bolsonaro diz que nenhum atestado vacinal lhe foi solicitado ao entrar nos Estados Unidos. A gente vai voltar um pouco com esse assunto aqui, porque não é o pessoal que está querendo indiciar, falar que ele tem uma associação criminosa aí, etc. Vamos ver o que aconteceu. A defesa de Jair Bolsonaro, em nota publicada ontem, terça-feira, dia 19, afirmou que o ex-presidente não apresentou qualquer documento vacinal ao entrar nos Estados Unidos em 31 de dezembro de 2022. A divulgação se deu em resposta ao indiciamento do ex-chefe do Executivo pela Polícia Federal em um inquérito que apura uma suposta fraude, né, no certificado de vacinação de Bolsonaro e familiares. Eles continuam insistindo nessa tese aí, né, nessa teoria. São os mais rápidos que a defesa do Bolsonaro. E são mais ou menos os mesmos argumentos que a defesa está usando, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro sempre foi contra a vacina, né? Então ele aparecer com um cartão de vacina não ia colar para ninguém. Teve, né, os episódios dele comendo pizza na rua, etc. Tudo aquilo que nós conversamos aqui ontem. A filha dele também não precisava do passaporte, porque ela era acompanhante menor de alguém que tem o visto diplomático. Foi assim que ele entrou nos Estados Unidos, tá? E depois da mudança de status, nada lhe foi pedido, ou seja, né, assim, fica aquela incógnita, né, aquela pergunta para a Polícia Federal, né, o porquê assim, a motivação criminosa, né, por trás do ato criminoso. Então, assim, era uma coisa que o sujeito não precisava, ele não ganharia nada com isso, né, e todo mundo sabia que ele não tinha. Então, assim, óbvio que é uma estupidez. Tanto, ontem eu insisti aqui que isso é uma peça puramente, eu não vou nem dizer política, ela é puramente midiática, né? Por quê? Bom, pelo simples fato de que a imprensa fica sabendo primeiro que os advogados, né, do réu, do acusado. Né? Então, assim, é um inquérito feito, né, para ser divulgado da imprensa, para produzir notícia lá para o Metrópole, para a Folha, né, para eles poderem ficar falando, e isso tentar aí minar a imagem do Bolsonaro e desviar o foco do que realmente importa, que é a situação em que o Brasil se encontra atualmente graças ao descondenado Lula, uma situação que eu resumi semana passada no Silvio Grimaldo no ar, tá? Que, veja, ela é catastrófica em todas as áreas, tá? Ela é catastrófica na economia. Esses dias eu li uma manchete super interessante cara, não era da Miriam Leitão, mas provavelmente algum dos seus discípulos, né? Que era assim, preço dos alimentos sobe o dobro do que a inflação, né? E aí tinha lá contando o que acontecia, né? Agora, é curioso, porque se o preço dos alimentos sobe o dobro do que a inflação, qual que é a conclusão primeira que a gente tira disso aí? Que a inflação está errada, né? Esse é o óbvio, né? Porque se tem a inflação e os alimentos estão subindo mais do que o índice da inflação, então é porque, bom, alguém fez cagada aí na hora de calcular a inflação, tá? Isso aí me parece ser bastante razoável pensar um negócio desse, mas, né, de qualquer maneira, a imprensa não está aí para noticiar as coisas como elas devem ser, mas os alimentos sobem o dobro da inflação, seja lá como for, isso, né, mesmo a Miriam Leitão não vai me convencer de que isso é uma coisa boa, entenda, tá? Então, essa notícia do Bolsonaro, esse indiciamento a essa hora, sobre esse assunto, que todo mundo sabe que não vai dar em nada, que não tem base nenhuma, é só para gerar mídia e desviar a atenção da população, da opinião pública, sobre o que realmente importa. Por exemplo, né, o total relaxo mesmo, assim, que não tem outra palavra, né, da administração pública para o país. Porque, assim, um governo que não faz reunião com os seus ministros há 4 meses, né, assim, é até bom que não faça, porque toda vez que eles se juntam, eles começam a ter muitas ideias, e as ideias dessa gente, a gente sabe como é que é. Mas, assim, quer dizer, bom, o presidente abandonou a administração do país, né? Porque se ele não sabe o que está acontecendo, ele não conversa com seus ministros, bom, o Bolsonaro, por outro lado, tinha reuniões semanais, gravadas e divulgadas, né, como a gente sabe depois. As do Lula é tudo secreto, a gente só fica sabendo porque os fofoqueiros não se aguentam lá e tem que sair correndo contar para a imprensa que a ministra chorou. Então, assim, são todas as áreas, né? É na economia, né, que o país está afundando,
Na saúde pública, nem se fala, então, né? Tá aí a ministra Nízia Trindade para pagar o pato de tudo, quer dizer, né, a epidemia de dengue, o caos nos hospitais federais, sobretudo do Rio de Janeiro, né, a morte dos Yanomamis, que foi um dos grandes temas da campanha do Lula, que, né, o fascismo do Bolsonaro estava matando os Yanomamis, agora eles morrem, né, muito mais do que morriam durante o governo. Agora, sabe qual que foi a explicação da Nízia Trindade para isso? Ela deu uma explicação para o Lula. Ela falou que não é que os Yanomamis morrem mais agora, eles morriam mais antes. É que agora a gente está contando direito. Antes havia subnotificação do governo Bolsonaro. Então, assim, não é a saúde pública que melhorou, é o nosso serviço de estatística que não é a saúde que piorou, é o nosso serviço de estatística que melhorou muito. Ela não soltou essa, né? E é óbvio que tem, né, os bocoiós da imprensa que acabam comprando essa história. Então piorou na saúde pública. No meio ambiente, então, nem se fala, né? Porque a Amazônia está lá, né, pegando fogo, né? Batemos recorde de emissão de carbono por conta de queimadas. Desde que assim, não tem nenhum ano que se queimou mais mato na Amazônia, que se emitiu mais carbono. Então, quer dizer, que mais? Qual mais áreas a gente pode falar? Qualquer uma que você falar, aí tem um caos acontecendo, né? Agora teve essa do turismo, né, que eu achei muito boa, dos aeroportos, que era a passagem de duzentão, né? Era R$200 a passagem. Acho que a gente até fez a matéria sobre isso, né? O programa do Lula, o voo ilegal, Voe Brasil, Voe de graça, Voe, sei lá, né? Esse R$200, e segundo o ministro na época, foi R$200 a passagem, vai atender os aposentados do INSS, chega a ser 20 milhões de pessoas, e mais os estudantes do ProUni, que dá mais uns 600 mil. Então, calculando ali 21 milhões de pessoas, ou seja, 10% da população brasileira ia voar subsidiado com uma passagem de, no máximo, R$200. Você não compra nem uma passagem de busão. Né? E aí ele veio agora falar que isso era uma insanidade, onde já se viu, não, as pessoas entenderam errado, né? Mas tem lá o vídeo dele falando. Então, quer dizer, é um caos completo em todas as áreas, né? Eu acho que esse caos é calculado, ele é proposital, não é só a incompetência, né? Mas também precisa esconder o fato de que tudo está assim, porque simplesmente o Lula não para no Brasil, né? Não tem reunião ministerial porque não tem agenda. Nós publicamos a matéria aqui, mostrando que o Lula gastou 65 milhões nos primeiros 60 dias, né, em viagem. Veja, 65 milhões de reais neste ano foi gasto em viagem. Então, nos primeiros 60 dias, janeiro, fevereiro. Né, não dá nem 60 dias, dá apenas. Não dá porque esse ano foi bissexto, né? Mas 29, né? 60 dias, tá? Então, dá mais de R$1 milhão por dia de viagem do Lula. A diária do Lula é mais de R$1 milhão, dele e da Xande. Então, quer dizer, é insustentável, né? Um país desse, em que o presidente já torrou 65 milhões de reais em viagens em 60 dias, né? Que ele passa mais tempo fora do Brasil do que dentro, né? Como que vai ser administrado? Eles já não são bons no negócio, né? Na gestão. Eles já não são bons trabalhando. E quando eles param de trabalhar, é pior ainda, né? Então, é óbvio que esse indiciamento do Bolsonaro agora, com esse negócio tão fraco, tão zoado, que eu imagino que a PGR vai enterrar ou vai dar uma enrolada muito grande, porque agora o Alexandre mandou a PGR se manifestar, né? Pelo histórico do Gunê aí, eu acho que ele vai falar, mas isso aqui tá muito ruim, né? Não sei se o Gunê vai queimar o bigode com um negócio tão bosta como esse, mas a pressão a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Mas isso aí serve para quê? Só para desviar foco. Só para mídia ter o que ficar batendo no Bolsonaro. Veja, gente, o país está lascado, né? Nós já estamos indo para quase um ano e meio de governo Lula em que nada foi feito, né? E os caras estão falando de vacina do Bolsonaro. Assim, não é falta de assunto, porque assuntos tem. Né? E teriam muitos bons assuntos. Sim, é igual eu falo, quando eu fui lá para Buenos Aires agora, o ano passado, aí tava tendo um piquete lá, né, uma manifestação. Da própria esquerda, né? Uma manifestação da esquerda, do Partido Obreiro. Eu falei, nossa, mas eles estão se manifestando aqui contra o governo, né, que coisa esquisita. Aí eu perguntei lá para um agente, então por que eles estão fazendo essa... Contra o que essa manifestação? Contra
o Alberto Fernandes, fala, não, é contra o Macri. Eu falei, o Macri já, velho, faz 4, 5 anos que acabou o Macri, não tem mais Macri. Hã? Sabe? Assim, mas o que o Macri tem a ver com o negócio? É a mesma coisa, daqui 4 anos os caras vão estar reclamando do Bolsonaro ainda.